Bom, gente, hoje eu tenho o prazer de estar na Oma Galeria. Vamos falar agora desse segundo espaço que a Oma ocupa agora em São Paulo. E estou com o Tomás Pacheco, o CEO dessa empresa que tem tantas vertentes, Tomás, que eu queria que você me explicasse isso. Mas primeiro eu quero começar a entrevista perguntando quem é Tomás Pacheco. Boa pergunta. Bom, primeiro obrigado pelo espaço, oportunidade de conversar com você e com os seus espectadores. Sou fã. Bom, eu tenho 37 anos, eu sou natural do ABC e venho de uma família não de empreendedores, né, trabalhadores da indústria ou prestador de serviço. Então cresci numa cidade, ali numa região que tem muito a ver com a prestação de serviço ou com a indústria. E cresci talvez para ser um funcionário ali, alguma coisa do tipo, mas sempre tive uma vontade de empreender, sempre tive um desejo de criar alguma coisa. Eu acho que é um pouco diferente da geração dos nossos pais. A gente é uma geração que tenta buscar um pouco de propósito nas coisas que faz. Eu, muito. E aí, a formação principal é o quê? Administração e depois eu fui fazer engenharia. Então eu trabalhei 11 anos na indústria, né, como morador do ABC, só tinha uma forma de dar certo, que era trabalhar na indústria. E aí trabalhei 11 anos na indústria antes de fazer essa transição de carreira e fazer a princípio o que eu gostasse, né, o que eu gostava. E eu não tinha clareza do que eu ia fazer. Mas aí o lado da minha mãe sempre estimulou os 3 filhos com criatividade e aí esse lado aflorou. Falei, poxa, eu gostava ali quando eu era mais jovem de pintar, de bordar, de arraiolo, ponto cruz, cerâmica, seja lá o que fosse. E eu falei, tá aí, talvez seja uma oportunidade interessante de empreender nesse segmento. O ABC, para as pessoas que não conhecem, é uma região muito próspera aqui em São Paulo. Já foi berço do industrialismo têxtil, moveleiro, hoje automobilístico. Então é uma região que tem muito dinheiro, mas a proximidade com São Paulo faz com que esse dinheiro, né, essa riqueza seja escoada muito facilmente para cá. Ou consumida, né, a cultura, consumido muitas coisas de São Paulo. E eu era uma dessas pessoas que atravessava a cidade, né, muitas vezes para prestigiar conterrâneos. Falei, não, pera, esse trânsito tá meio confuso aqui. E aí foi então que eu decidi empreender, né? Em dado momento, eu trabalhei na Alemanha, trabalhei nos Estados Unidos, tudo pela fábrica que eu trabalhei na Volkswagen aos 11 anos. E aí voltando pro Brasil, eu falei, cara, isso não tá fazendo muito sentido. O lance do propósito, né, bateu muito. Falei, eu quero empreender nesse segmento que eu gosto, então vai ser um ateliê coletivo. E aí comecei a pesquisar o meu lado burocrata, né, o que eu fazia na fábrica, mas ateliê coletivo, vamos ver os que existem e tal. E aí fui visitar tudo que você imagina e sempre anotando ali o que fazer e o que não fazer, né? E aí o tal do ateliê coletivo, ele foi virando cada vez mais uma galeria de arte e menos um ateliê coletivo. Então quando nasceu a Oma, ela já nasceu como uma galeria de arte, mas com uma atuação um pouquinho diferente do convencional. Então, para além desse comércio de obras e representação de artistas, que é o cerne da galeria, a gente tem outros braços, né, de fomento e formação de público, que é o Oma Cultural e o Oma Educação. Então, atividades para o circuito de arte, atividades para o público escolar, sempre no intuito de transformação do entorno, de transformação da nossa rede ali por meio da arte e da cultura. Então, foi daí que eu vim. E aonde chegamos até então com a Oma. Tomás, você sentiu necessidade, você falando dessa ABC São Paulo ABC, e essa necessidade, você sentiu necessidade de estar em São Paulo? Por isso abrir agora a galeria aqui? Muito. É uma pergunta também capciosa, né? Porque a galeria tem quase 10 anos e durante os 9 primeiros anos da galeria, a gente bateu muito na tecla do território, né? Era muito importante para nós o entorno, então fomentar isso no entorno. A rua onde está a galeria, o bairro onde está a galeria em São Bernardo, a gente está aqui em São Paulo falando, começou a virar um polo. Então hoje tem o ateliê Casa 7 na frente, tem o ateliê do Henrique Ribeiro na rua de trás,
tem o ateliê do Luiz Prieto próximo, tem o ateliê do Daniel Melim próximo, ou seja, de um foco ali começou a girar, criar um entorno criativo. Mas o consumo de arte, né, ele está muito centrado, o consumo efetivo, a compra de obra, o comércio, ele fala com o topo da pirâmide, né? E é onde você tem concentração de riqueza e tal, e invariavelmente ficava muito difícil, a pandemia só aumentou esse problema do trânsito das pessoas. As pessoas cada vez mais querem se deslocar menos. Então eu lutei, resisti, até que a gente teve que vir para São Paulo para ficar mais próximo dos nossos clientes. Mas a sessão foi parcial, porque a gente continua no ABC, né? Então a galeria ela expandiu, ela está também em São Paulo e manteve a célula do ABC ali firme, forte, resistente. Mantendo também as o raízes. entorno, tá certo? É isso aí. E também para fomentar na região, né? Tantos artistas, para valorizar os artistas da região, eu acho uma importância muito grande. Tomás, falando nessa... estar aqui e a pirâmide é a consumidora de arte, vocês falam muito sobre desenvolver um trabalho de mercado que traga amplitude de mercado. Super. E assim, eu queria entender muito isso de você, porque é uma coisa que você bate muito nessa tecla. Super. Mas como é saber que a pirâmide é consumidora de arte e a gente querer horizontalizar isso? Boa pergunta também, veio treinada. Existe uma fala, até um ponto demagógico, assim, de não, vamos democratizar o acesso, vamos... A gente está num país que, tem tantas mazelas, e a gente está num período tão complicado, né, pós-pandemia, tanta gente na rua, tanta gente com fome, que é complicado você falar assim, alguém quer comprar um quadro, né? Mas é verdade também... Então, isso posto, né, a gente tem consciência do trabalho que a gente está, da onde a gente se encaixa, né, do nosso lugar de fala, mas isso posto, é verdade também que as pessoas, que existe muito potencial consumidor para a arte, para a cultura como um todo, e que a barreira de entrada não necessariamente é a financeira. Porque você compra uma bolsa, você compra um carro, você compra um celular, ou você tem celular de 15 mil reais, de 10 mil reais. E você tem obras de 2, de 3, de 4. Então, muitas vezes, não é necessariamente a barreira financeira o que impede as pessoas de acessarem esse meio. E isso eu fui percebendo na prática. E aí, essa minha fala vem muito disso. Como eu também falei, né, no comecinho do nosso papo, que, filho de um pai metalúrgico, de uma mãe, na época, professora, eu não vinha desse meio da arte. Então, para mim, também entrar na galeria era uma coisa, ou no museu era uma coisa chata, né? Não pode falar, não pode correr, não pode tocar, eu vou fazer o quê aqui? E aos poucos a gente vai percebendo que não é tão assim. Existe troca, existe diálogo, dá para ser uma coisa gostosa. Não é proibitivo. E ao passo que você se permite questionar algumas coisas, que você vai trabalhando o pensamento crítico, que você vai emancipando as pessoas vão, olha, esse lugar também é para mim. Pode me pertencer também. Posso pertencer a esse lugar. E esse pertencimento, essa palavra é fundamental para as pessoas. Isso aqui é meu, isso aqui pode ser meu, eu entendo, eu posso questionar, eu posso dizer que sim, posso dizer que não. Você não precisa gostar de tudo que eu falo, né? Então, entender os lugares onde a gente está nos permite caminhar mais e desenvolver mais. E eu percebi isso porque foi o que aconteceu comigo. Como eu não vinha desse meio, curioso que sou, né? E questionador, eu falei, não, mas por quê? Não, mas por que disso? O mundo é dos curiosos, eu acho. Muito. Então, e talvez acho que a linguagem também que eu procuro usar Você traz proximidade. Exato. O mundo da arte, ele é muito... eu brinco que ele é umbigocêntrico, né? Ele fica girando em volta do próprio umbigo e parece que a gente usa os filósofos mais difíceis, as palavras mais difíceis. Isso não abre a comunicação, isso encerra a comunicação. Isso. E aí, se você fala de um jeito fácil, se for de um formato fácil, você começa a abrir mais. Então, eu percebia que lá no ABC, principalmente, eu tinha que fazer esse trabalho. Porque, de novo, abrir a galeria, não tinha ninguém para comprar um quadro. E o ABC não tinha o hábito para isso, eu não sabia o que significava isso.
Tem vários motivos para você comprar uma obra de arte, mas eles não sabiam o porquê. Então eu fui falando de 1, de 2, de 3, e aí você vai, olha, para aquele caiu a ficha, demorou tanto tempo, mas caiu a ficha, para esse menos, para esse mais, para aquele, para o outro, e a gente foi vendo que com uma linguagem diferente você conseguia ampliar o mercado. Então, a minha busca, ela é muito, tanto com a OMA quanto com a Nano, né? Daqui a pouco a gente pula aí. Vamos explanar sobre isso também. Mas a minha busca, ela é por conversar com outros públicos. São vários públicos possíveis, né? Mas a minha busca foi sempre essa. E eu acho que tanto os artistas quanto os colecionadores e os consumidores do nosso conteúdo, eles são esses outros públicos, né? Óbvio que eu quero um pedaço da pizza ali, né, do público consumidor de arte, mas eu também olho para outras pizzas que tem por aí. É quase na verdade, você montar uma cultura, né, para ser consumidora também. Exato. Eu acho que você abriga vários artistas e não também fica só pontuando os renomados. Isso também tem uma importância inacreditável. Então, a maneira como você enxerga o mercado de arte, que eu acho que é essa inovação que a gente estava precisando, não só da fala. Tomás, aí eu acho que eu chego no ponto de te perguntar, vocês acabaram de fazer uma fusão, isso, né? E eu vim aqui principalmente por causa disso. E eu queria falar sobre a nova moeda. Me conta sobre a fusão. Boa. E a nova moeda. Então vou dar um passinho atrás, porque nessa linha, né, de olhar os outros mercados, de olhar umas formas novas de se comunicar, a pandemia colocou a gente todo dentro de casa, e aí a cabeça ficava, mas como? Quando eu cheguei em uma solução, né, em um formato, não sabia se era uma solução ou não, mas um formato para se comunicar, enfim, para atuar, eu falei, mas isso não precisa ser só para a OMA, isso pode ser para todas as galerias. E aí foi quando eu criei a Nano, que é um marketplace, aliás, é o único marketplace que eu conheço no mundo que de fato você compra com um clique, né? Outros marketplaces que se apresentam como tal, ele une as duas pontas, mas toda a transação, toda a logística, ela acontece por trás, né? Então é troca de e-mails, e as pessoas, você compra roupa, você compra carro, você compra comida com um clique, por que não comprar obra? E aí, bom, legal, formei a Nano e comecei a convidar os parceiros para fazerem parte desse marketplace. A Nano não existia junto com a OMA, não. Foi realmente um fruto da pandemia, foi isso? A ideia começou um pouquinho antes da pandemia, mas a pandemia acelerou a necessidade disso. E aí eu comecei, então, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, tocar paralelo essas duas frentes. A galeria, né, já ia muito bem, obrigado, né, ela já é uma empresa de quase 10 anos, então já caminha ali, tem toda uma equipe que faz ela rodar ali com as próprias pernas. Eu falei, tenho tempo para me dedicar para a Nano e tentar, de fato, democratizar esse acesso, por mais demagógico que pareça, não só para a OMA, mas esse acesso a todas as outras galerias. E aí comecei nesse formato e falei, poxa, muito rápido, de novo, a coisa começou a acontecer. E aí um dos públicos, né, hoje a gente tem 60 galerias parceiras, só para dar um panorama, a gente tem 60 galerias parceiras dentro da Nano, desde galerias consagradas, Jacqueline Martins, a Menswood agora, como galerias mais jovens, a própria OMA, galerias intermediárias, a Central, a Zipper, a Leme, Lumes, várias galerias, pelo Brasil inteiro. A gente tem galeria em Belém do Pará, em Brasília, no Sul. Então, de fato, as pessoas conseguem acessar várias galerias com essa comunicação que a gente faz através da Nano. E aí surgiu no ano passado o tal dos NFTs. Foi a palavra do ano, né? E aí, o que é esse NFT? O que é esse NFT? A criptomoeda e tal. E dentro desse universo dos criptos, existe um ativo que as pessoas chamam de token, que ele é como se fosse um passe, né? Eu vou fazer um paralelo, talvez para a maioria das pessoas conseguirem se conectar, como se fosse um passe, por exemplo. Então, eu tenho o passe do transporte coletivo. Então, com aquele passe, você acessa vários transportes. Eu tenho um passe de museus. Então, com aquele passe, você entra em vários museus. E no mundo digital, é o token de utilidade. Então, a gente falou, por que não criar? E aí não existe no mundo um token, né, um ativo que seja digital,
que através dele você tem acesso a N coisas. Falei, bora criar isso também, né? Tem pouca coisa a fazer. Não, imagina, uma pessoa tranquila. Vamos criar esse token também. Então, de um ano para cá, a gente vem estudando como que se faz, porque também não é uma tarefa muito simples. Aí contratamos, né, nos juntamos com pessoas que são especializadas nesse segmento. E aí a gente criou o NAT, que é o Nano Art Token, que é um token basicamente de utilidade. Então, quem for o detentor, entre, né, alguns dos benefícios, quem for o detentor desse token vai ter acesso a museus específicos que são parceiros da Nano. Quem for o detentor desse token vai ter desconto em lojinhas dos museus, por exemplo. Ou quem for detentor desse token tem acesso prioritário a obras do Marketplace. Ah, vai abrir uma exposição dessa galeria no... É quase um clube Nano, é isso? Exatamente. Então é como se fosse um clube de vantagens. Ótima associação. E o selo desse clube, né, a carteirinha desse clube é o token, é o Nano Art Token. Então, algumas pessoas fazem associação com a moeda, de fato né, porque ele te dá desconto nisso, te dá desconto naquilo, então ele tem um valor ali de transação dele. E o token deve vir para o público. Hoje a gente está num momento que a gente chama de whitelist, que é onde as pessoas começam a se inscrever, e aí depois eu disponibilizo site, enfim, para você compartilhar com o pessoal, mas você se inscreve para ter acesso a essa compra prioritária. Hoje, se você procurar, você não consegue. Então é um momento de a gente convidar as pessoas para conhecerem qual que é o escopo desse token, para daqui a pouco, muito possivelmente em dezembro, final de novembro, as pessoas conseguirem comprar de fato e aí usar, enquanto ele for o detentor, enquanto ele tiver esse passe, esse carteirinha do clube, ele consegue usar nos vários parceiros. E o legal é que, como é um token vivo, a cada momento pode vir um parceiro novo, uma loja nova, uma galeria nova, que eles entregam, falam, olha, eu queria para o clube da Nano aqui, dar tal benefício. Excelente. Então, a gente anuncia para os detentores e agora também tem o museu tal, agora também tem a galeria tal, agora também tem. Então, ele vai só crescendo. Falando de coisas super tecnológicas de arte, chegamos ao topo da tecnologia com arte, né, Tomás? Eu quero te perguntar uma coisa. Eu sinto muito dos artistas e conversando com os curadores, os produtores culturais, a questão da comercialização e banalização da arte, né? Às vezes as pessoas enxergam uma fronteira que eu, na verdade, não consigo ver, que eu acho que o artista, quando cria, acaba realmente querendo que a obra dele seja comercializada, porque parece que é a função final da minha arte, né? Alguém apreciou e quis tê-la por perto. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Especificamente com o uso da tecnologia? Legal. Vai para uma conversa muito, muito pessoal, assim, né? E de fato, eu como comerciante de arte, eu acho um gol de placa você vender uma obra, né? É um pouco do que você falou. O artista criou e a pessoa ter tamanho desejo por aquilo para dar o tempo dela, né? Porque o dinheiro é o tempo da pessoa. Pô, eu levei sei lá quanto tempo para ganhar esse dinheiro. E o nosso tempo é extremamente escasso, então você fala, caramba, essa pessoa não só dedicou o tempo dela para ter isso em casa, como ela vai passar possivelmente o resto da vida convivendo com aquilo. Então eu acho de fato um gol de placa e acho que pode ser super respeitoso essa parte do comércio, né? Óbvio que as pessoas compram por motivos diferentes, né? Mas o dinheiro de cada um é o dinheiro de cada um e você não tem muito controle sobre isso. A gente queria muito que as pessoas comprassem um quadro, uma escultura, se conectando no âmago da coisa. Mas tem pessoas, por exemplo, que vê a obra de arte como um objeto de valorização, como um ativo. Não, eu vou comprar hoje por 10 para vender não sei quando por 30. Tá tudo bem, é o dinheiro de cada um. Há de se ter um pouco de desprendimento, né? Que nem as pessoas falam de a mãe cria o filho para o mundo, né? Então o artista cria a obra para o mundo. Então essa lógica que eu comentei agora, ela se aplica o mesmo para o digital. As pessoas têm a falsa impressão de quando se faz no digital é um pouco mais simples. Mas não, o digital é mais uma ferramenta, é mais uma mídia, é mais um formato, mais uma possibilidade, perdão,
para as pessoas explorarem. Então você pode fazer pintura, você pode fazer gravura, você pode fazer vídeo, você pode fazer uma colagem digital, né? É que de fato é um paradigma, né? Esse paradigma no mundo da arte, se você me permitir, ele já foi tal qual quando veio a fotografia. Porque a função dos pintores era retratar a família real. Com o advento da fotografia, por mais perfeito que fosse o seu trabalho, ele não é igual a uma fotografia. A fotografia é a fotografia. Então qual que é a função desses pintores? Pois nasceu todos os movimentos modernos. Então esse incômodo levou para um lugar maravilhoso, né, de criatividade do ser humano. Então talvez essa exacerbação do digital agora... É pela novidade, o novo. Pode ser que vai levar para outros lugares, né? E o céu não é o limite. Tomás, e pra gente finalizar, quem é Tomás Pacheco pra arte? Depende, do ponto de vista do próprio Tomás Pacheco. Tomás Pacheco. Eu sou um visceral, eu tenho uma relação passional com o que eu faço e acho que muito do fruto que eu colho hoje é desse envolvimento visceral. Eu tenho muita vontade que as pessoas lembrem de mim por alguma coisa boa que eu fiz, sabe? Não pelo como é que fala? Pelo ego, até porque eu talvez nem esteja mais aqui, muito provavelmente não. Mas de você falar assim, jura que eu passei a vida inteira, sei lá quantos anos, e não deixei nada de legado para ninguém? Então eu queria muito que as pessoas enxergassem essa minha passagem como um marco. Não precisa ser nem melhor, nem pior, mas lembra quando tinha, como eu tenho, por exemplo, orgulho de ver falas e de acompanhar Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Marco Antônio Vilaça, Luiz Estrina. Então algumas pessoas que eu falo, puta, essa pessoa é um divisor de águas. Você tem o antes dessa pessoa e o depois dessa pessoa. Então eu gostaria de ser um ponto de inflexão ali que, puta, talvez seja a OMA, talvez seja a Nano, né? A partir da Nano você tem um outro comportamento no mercado de arte. Se isso acontecer, eu vou estar muito feliz, vou estar me revirando lá onde quer que seja, de felicidade. Ótimo, obrigada, Tomás. Obrigado Adorei, demais pelo papo. Amei. E obrigado isso, vocês gente. por acompanharem. E é isso. Beijo. Falou? Alô, Ver se deu Tomás certo. Pacheco, 25 anos. Mentira.